Salve, salve, devoto! 6 da manhã, Rap Show na área, no oferecimento da Carvisa Proteção Veicular, que cabe no seu bolso, contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para a vida. Você tem uma proteção veicular de verdade, é na Carvisa. O link está na descrição. Protegemos você em todo o território nacional. Aqui na Desembola, o dinheiro cai na hora para você. Parcelamos de 12 a 18 vezes o crédito que você tanto precisa. E tudo que você necessita é de um cartão de crédito com limite. Tem um cartão de crédito com limite liberado? Pronto. Você consegue já pegar o empréstimo na Desembola. Entra em contato agora mesmo, o link tá na descrição. Corre pra cá, corre pra Desembola. O meu amigo Matê, a bebida do carnaval do Brasil. Mate, Guaraná, limão e rum. Uma bebida especialmente feita pra você pela fábrica Brúcios. É uma bebida deliciosa. E o seu carnaval, você quer um patrocínio? Liga nesse número aqui, ó. Tá grandão pra você poder não esquecer. Quer ter o seu bloco patrocinado? Entre em contato com a Matê. Aqui no Instituto Céspedes nós vamos resolver o problema da sua calvície, tá? Primeiro, que a consulta inicial é gratuita. Você não vai pagar nada. Segundo ponto, nós vamos te dar 13% de desconto. Gente, não tem como ser melhor do que isso, não. Liga agora mesmo, entra em contato, o link tá na descrição e venha fazer seu transplante capilar aqui no Instituto Céspedes. Tico Pneus, a melhor loja de pneus do Brasil é na Tico Pneu. Troca de pneu com qualidade e preço muito justo. Nós vamos te dar 13% de desconto, tá certo? Avisando que veio do canal Vinegro, tanto na unidade do Lourdes quanto na unidade da Pampulha. Mas aqui, ó, não se esquece, tá? É importante lembrar isso. Mecânica, também nós vamos dar 13% de desconto pra você. Bora falar de Galo, bora começar a nossa resenha, bora começar falando de Sampaoli. E ele falou sobre o controle do jogo, do último jogo. Vamos ouvir o que o Sampaoli disse, galera, saca só. Sinceramente, yo tengo control sobre la alegría o la tristeza de la derrota. Yo creo que mi evaluación como profesional tiene que ver con que hoy el Timi va teniendo un protagonismo de ataque importante porque inclusive en el primer tiempo tuvo algunas acciones para poder empatar el juego que fueron neutralizadas o faltó contundencia en el último toque o en el último pase. Más en el segundo tiempo tuvimos muchas más chances que en el primero y fueron muchas las oportunidades que el equipo generó y hallo que eso tiene que acontecer todos los juegos más allá de cualquier adversidad. Hoy era un partido clave para nos y corregir un montón de aspectos que ainda o tiene que corregir, que son muchos, y seguir creciendo, porque cada semana se va a jugar cosas importantes. Ahora en 2 días, en 48 horas, 70 horas, viene Palmeiras, que es uno de los mejores timis de Brasil. Entonces seguir intentando de que más allá de un rival de turno tengamos la postura de hoy y seguir corrigiendo cosas que realmente tienen que corregir. Situações de jogo têm que ser sempre revistas, sempre reanalisadas, sempre conferidas. Afinal de contas, você não pode continuar errando da mesma maneira. Você tem que fazer a correção de rota da melhor maneira possível. E para fazer uma correção de rota bem dentro de um controle de jogo, cara, você não precisa acelerar o jogo. Você pode pausar o jogo, você pode dar bola para o adversário e você esperar a agressão para você sair em contragolpe. Eu lembro que o Atlético do Filipão, por exemplo, ele saía muito em contragolpe e ganhava todos os jogos. Ele esperava o adversário vir na hora certa, quando o adversário vinha, era contra-golpe e gol do Galo. Então assim, cara, eu acredito no trabalho de longo prazo do Jorge Sampaoli, acredito que o controle de jogo é um dos grandes potenciais que ele tem e ele faz isso muito bem. Bom, ele também falou sobre o Bernard jogar na ponta direita, cara. Eu achei interessante os motivos que ele colocou. Vamos ouvir o que ele disse, gente, saca só. La estrategia del partido, porque nosotros jugamos con él y con Jul por derecha en el 4-2-4 y jugó Víctor Hugo con Dudú por el otro lado con apariciones de laterales. Entonces estaba pensado así, la ruptura de Bernard, pierna cambiada, la ruptura de Dudú, pierna cambiada y centros de conexión a segundo palo, que es donde para nosotros o para nos es donde sufría más Cruzeiro. Y así vino el gol de Bernard. Y para mí Bernard es un jugador que está construido, siempre fue construido como extremo,
nosotros lo estamos utilizando a veces en una posición más centralizada, pero juega bien. Bernard provoca cosas siempre en todos los juegos que juega. Hoy cometieron un penal clarísimo, pisa el área, tiene gol, tiene ambición y suple con su calidad técnica y su deseo de jugar, a veces su incapacidad física. Entonces yo valoro mucho ese tipo de jugadores. Bom, o Bernard, cara, ele não é uma unanimidade. Ele é um jogador que tem muita discussão em cima de qualidade, em cima de verificação de apreço, em cima de análise técnica, análise tática. O Bernard, ele entrega muita luta, e isso é indiscutível. O cara que fala assim, o Bernard não luta, ele tá doido. Talvez o que falte pro Bernard hoje é a qualidade que ele já teve outrora, do drible, da velocidade. Isso realmente ele não tem mais hoje, né? E talvez falte isso a ele. Mas eu considero o Bernard um baita de um atleta e acho que ele ajuda muito, mas muito o Atlético. Então assim, galera, a crítica ao Bernard, ela pode existir sim, mas ela não deve passar do ponto. O Bernard na ponta direita, ele fez o gol, né? Fez uma partida bacana, não é a posição dele de origem, ele joga pela esquerda, ele joga pela meia esquerda, né? Ele joga até pelo centro, mas nunca na direita. Tá quebrando um galho. Pra mim tá bem evidente isso. E pra você do outro lado da tela. Agora bora falar de Reinier, cara. Deu uma entrevista pra gente e o Reinier que vem melhorando bastante, vem desenvolvendo um bom futebol. Bora falar do Reinier. Cara, é inegável que o Reinier deu uma melhorada boa, né? Mas vamos falar a verdade? Fui enganado por Natanael, fui enganado pelo Gabriel Menino ano passado, também nesse campeonato. Quando chegou o Brasileirão, os dois não jogaram nada. Então o Reinier, eu quero muito ver ele jogando, mas ele falou um pouquinho sobre isso. Bora lá. Frente, o professor pediu para entrar ali no lugar do Hulk, que ele tinha cansado. Então eu fiz o máximo, dei minha vida ali para ajudar meus companheiros, com bola, sem bola. E no final o que mais importa é os 3 pontos. O Reinier, o Galo fez um excelente segundo tempo. Como é que foi a conversa com o São Paulo ali no intervalo? O que ele pediu? Ele pediu para ajustar algumas coisas. Acho que o segundo tempo foi bastante diferente, a postura, a gente indo mais para o ataque. E graças a Deus deu tudo certo, saímos com a vitória no Clássico, um grande jogo, disputado. E agora a gente já tem que pensar no Palmeiras. Reinier, 5º jogo da temporada e a gente já está vendo o Reinier totalmente diferente do Reinier do ano passado. Muito mais participativo. O que você acha que o grande diferencial do ano passado para esse ano? Então, como eu já tinha falado, a pré-temporada é bastante importante. Me sinto melhor, me sinto mais confiante. Acho que o jogador tem que ter essa confiança, tanto dos jogadores como do treinador. E graças a Deus venho fazendo bons jogos. Hoje também entrei bem, entrei dando a vida e agora a gente já tem que pensar nos próximos desafios. Volto a afirmar e volto a dizer, vou sentir que o Reinier tá jogando bem, que ele é o cara, que é isso, que é aquilo, depois que o campeonato já estiver acontecendo um pouco mais. Na minha opinião, não dá de maneira nenhuma, repito, nenhuma, para chegar e cravar que houve uma melhora absurda do Reinier neste momento, tá? Porque... Deixa eu mandar uma mensagem aqui que eu tô respondendo uma pessoa importante. Beleza. Então, assim, cara, tava respondendo uma pessoa que era importante, que é um contato que eu tô fazendo aqui pra ver se eu consigo uma informação sobre zagueiro, tá? Desculpa travar, mas não tinha jeito. A pessoa manda, você tem que estar na hora. O Reinier é igual eu falei pra vocês, eu vou esperar cenas dos próximos capítulos, eu vou esperar pra ver se realmente vai sair algo dali, porque é muito fácil a gente ver o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro é de baixíssimo nível. Contra o Cruzeiro, a América, tem o quê de clássico. Agora o Campeonato Brasileiro já começou e o Reinier vai ter as oportunidades dele. Bom, cenas dos próximos capítulos, aguardo. Bora falar de Rony.
Gente, o Rony vai melar, o Rony vai ficar, qual que é a situação do Rony? O diretor do Corinthians disse o seguinte, a diretoria do Corinthians deu uma recuada e adotou uma postura cautelosa na contratação do Rony, devido à má recepção da torcida. Cara, a parada é o seguinte, o pessoal do Corinthians, eles estão reticentes porque a torcida do Corinthians fez uma campanha Rony não, um absurdo o Atlético contratar o Rony, que loucura, como assim um Atlético vai atrás do Rony, isso é um devaneio, e começou a bater, gente, mas bater sem piedade, sem qualquer escrúpulo nessa situação, entendeu? Então, assim, a grande realidade é que o Rony hoje, ele é um cara que os times estão reticentes em trazer ele, entendeu? Porque as equipes ficam pensando assim, pô, será que ele vai conseguir entregar? Será que ele vai poder ser um jogador que realmente vai ser um ativo interessante? Será que ele realmente vai ser um cara que vai conseguir trazer uma diferença no meu time? Cara, o que o Rony entrega, e isso eu sempre falei pra vocês, é questão tática. Na questão tática, o Rony entrega, entendeu? E agora, na questão, e é importante dizer isso, na questão de gols, né? Ele ser o cara gol não adianta. Ele vai fazer a marcação pressão, ele vai travar o jogo, ele vai conseguir buscar a bola, ele vai ajudar taticamente. E isso é importante para um time, sim. Só que você pagar o que nós pagamos para o Rony não é necessário. O Corinthians está quebrado, gente. O Corinthians precisa, nesse momento, fazer negócio. Ele não pode pagar nada esse ano. Tudo ele está jogando para o ano que vem, para os outros anos. Eu já falei, na minha opinião, é um devaneio fazer qualquer negócio com o Corinthians, porque o Corinthians vai entrar em recuperação judicial. E na hora que ele entra em recuperação judicial, acabou. Você vai receber em 2030 e 10. Não vai ter jeito. Bora falar de Júnior Santos no Bahia. Gente, Júnior Santos no Bahia, tá? Parece que houve avanços, nós vamos saber disso ao longo do dia de hoje, tá? Mas a informação que o Vadson Fernandes passou e outros colegas passou é o seguinte: ele iria para o Bahia com o salário integralmente pago pela equipe. É um pedido do Rogério Ceni, é importante dizer isso. Quem está pedindo? Rogério Ceni. Rogério Ceni está entrando em contato, Rogério Ceni está fazendo pedido, Rogério Ceni é o grande ativo dessa situação. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Então, para o Rogério Ceni, o Júnior Santos vai ser um ativo importante na temporada. Segundo ponto, não tem valor de compra nesse momento. É um empréstimo que o Atlético talvez vai fazer do mesmo jeito que queria pro Corinthians, recebendo aí 1,5 milhão, só para não falar que foi de graça, com passe fixado, tá certo? Fez tantos jogos, é obrigatório a comprar. O Bahia parece que tá topando, que para o Rogério Ceni ele vai ser um jogador importante. Rep, você acredita no negócio? Cara, já melou melou com o Corinthians. Não duvido que também mele com o Bahia, não. Mas o torcedor baiano não está reclamando da ida dele. Então a tendência é melhor. Você acredita que o Galo vai fixar o passe dele em tanto? No máximo de 5 milhões de euros. Mais que 5 milhões de euros, eu não acredito que eles consigam fazer negócio. Eu não acredito que eles consigam fazer qualquer tipo de venda. Isso, pelo menos, eu garanto a vocês. O melhor, o diferente aqui neste caso é a gente fixar o passe em partidas. Fez o número de partidas, faz a venda, que aí a gente garante o leite das crianças. Bora falar da acusação gravíssima que Igor Gomes está sofrendo. Senhoras e senhores, Igor Gomes está sendo investigado pela Polícia de São Paulo, né? O que aconteceu foi o seguinte, vamos lá, tá, gente? São Paulo, polícia investiga a transferência de dirigente ao meio Igor Gomes. Meio-campista Igor Gomes do Atlético entrou na mira da Polícia Civil de São Paulo por conta de 11 transferências bancárias consideradas suspeitas, que recebeu de um dirigente do São Paulo entre novembro de 2023 e maio de 2025, quando o atleta já havia se transferido da equipe mineira. As movimentações, que somam um pouco mais de 73 mil, foram detectadas em um relatório do COAF e são citadas no inquérito que apura esquema de lavagem de dinheiro e venda ilegal de camarotes envolvendo o dirigente. O dirigente que fez as transferências consideradas suspeitas a Igor Gomes é Michael Gazola, supervisor de futebol de São Paulo. O COAF também indicou que transferência de Igor Gomes para uma conta nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal do Caribe. As movimentações foram registradas como transferência entre contas da mesma pessoa e somam quase 46 mil. Para a polícia, a operação é altamente suspeita, né? Bom, gente, sobre essa situação do Igor
Igor Gomes. O Igor Gomes, ele parece ser um cara muito gente boa, muito tranquilo. Deve ser algum tipo de negócio que ele fez com o dirigente, né? E não declarou, né? Vai tomar uma paulada da Receita, né? Vai tomar uma paulada da Receita. Mas não acho que seja nada de legal, nada de absurdo. Até porque ele já estava até no Galo quando ele fez isso. Então, com certeza, isso aí é algum negócio entre os dois não declarado. Só que esse cara, ele tá no meio daquele negócio dos camarotes, daquelas confusões todas por lá no São Paulo. Então, vamos ver. Provavelmente algum negócio que não foi declarado apenas e vai ser declarado. O Igor Gomes é um cara do bem, é um cara gente boa. Não acredito que ele tenha feito nada errado. Uma opinião, ainda nada, até porque a polícia só tem suspeita. Bora pro próximo tema, bora falar de Lucas Veríssimo. Tem novidade. Senhoras e senhores, temos novidades sobre Lucas Veríssimo. E a informação que chega no Mundo BH, tá certo? Dizendo o seguinte: Atlético Cruzeiro, Lucas Veríssimo esbarra em pedida de 50 milhões de reais. Tá? O Mundo BH declara que o grande problema até aqui é a pedida, que é de 50 milhões de reais. Gente, em euro, só para traduzir isso para vocês, tá? Em euro, daria mais ou menos, peraí, 50, falando de quase 8 milhões de euros, 7 milhões 970. Então, segundo o Mundo BH, da apuração aí, matéria escrita pelo, aqui não tá com o nome do rapaz, mas pelo que tá dizendo, é isso, tá? 8 milhões de euros. Cara, é uma grana pesada, né? É uma grana pesada. Se for para gastar 8 milhões de euros, eu prefiro ir atrás daquele Lomaca, sei lá, o que o Garcês, o que o Tanaka trouxe outro dia. Parece ser um preço mais interessante, porque pagar 50 milhões de reais tá puxado. 9 milhões de euros, 8 milhões de euros, perdão, num jogador que já tá com 30 anos na zaga, eu prefiro ir buscar um de 25 por 10, que ainda tem muitos anos pra queimar, muita lenha pra queimar, e pra mim é um baita de um zagueiro aí. Bom, essa é a novidade sobre Lucas Veríssimo. Agora bora falar dessa bomba aí, mais 6 saídas. Gente, o Lucas Tanaka trouxe a informação que o Atlético deve ter mais 6 saídas, tá certo? Mais 6 saídas aí. O grande lance é o seguinte, dessas 6 saídas, tá, gente? Os jogadores, segundo o Lucas Tanaka, são Biel, que a gente sabe que já está indo para um time da Europa, mas ainda a gente não sabe qual. Júnior Santos, que a gente sabe que está indo para o Bahia. Rony, que a gente sabe que está indo para o Corinthians. E ainda tem Patrick, Cadu e Zep. Olha, eu acho que também vai sair meia, tá? Eu acho que o Atlético não está com excesso de meias e não vai ficar com essa turma toda, não. E olha, por mais que esteja jogando razoavelmente bem, eu não duvidaria nem de Renier, nem de Igor Gomes ser os próximos, tá? Sobre Patrick, Cadu e Zep, o Zep deve ir pro Goiás, o Cadu, o atleta tá tentando arrumar um time, deve jogar num time de terceira, quarta divisão, e o Patrick deve ser time de Série B, né? Um Coritiba da vida, no máximo América. Se eu fosse o Galo, Patrick seria emprestado para o América. Tá aqui do lado, Atletique. Eu emprestaria o Zep, Cadu e Patrick se desse pro Atletique, que vai jogar a segunda divisão, mas não sei se eles têm interesse. Mas o Patrick é um baita jogador, mas 6 saídas, mas olha, não duvido que tenha uma 7ª ou uma 8ª, hein? Não duvido. E que possa chegar até mais com o Ivan Roman, tá? Porque se o Atlético traz zagueiro, com o nosso querido Ivan Roman, com o nosso querido Lianco voltando em março, abril, tem espaço para Ivan Roman no time do Galo, não. Bom, te encontro meio-dia 15 aqui com mais notícia, mais conteúdo, mais bastidores do Galão da Massa. A nossa resenha de meio-dia 15 é top, te espero lá. Beijo grande, fiquem com Deus e valeu!